Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Dr. Alessandro Silva, cirurgião bucomaxilofacial, especialista, mestre e doutor, tanto pela USP quanto pela Unicamp. E você fez também nos Estados Unidos, onde que você fez um doutorado, foi isso? É uma pós-graduação, um fellowship que chamam, né? Foi especificamente focado em um problema, em uma cirurgia específica, que é a cirurgia ortognática. Olha que legal. Foi na Califórnia, a Universidade do Pacífico. Muito legal, meus parabéns. Olha, hoje nós vamos Obrigado. falar de um tema de uma coisa muito importante, que é o bruxismo e o transtorno, o distúrbio dessa articulação temporomandibular, que é muito, muito frequente, não é verdade? É verdade. O bruxismo, para quem não conhece, né, é um hábito parafuncional, em que os pacientes começam a desenvolver um ranger dos dentes, né? Na verdade, ele pode ser um bruxismo cêntrico ou excêntrico. E o que é isso, cêntrico ou excêntrico? Conta pra gente. Então, na verdade, a cêntrica é o apertamento. Então, são aqueles pacientes que ficam apertando, né? E o excêntrico é quando ele fica rangendo. De qualquer forma, tanto seja um quanto o outro, a alteração que vai ter degenerativa e a sobrecarga na articulação, ela é bastante grande. Só que os dois vão ter repercussões dentais também. Então, o que gera esse apertamento? Gera uma sobrecarga nos dentes, levando à retração gengival. Então, a gengiva sobe um pouco, devido ao trauma oclusal. Quando o bruxismo ele é excêntrico, leva ao desgaste dos dentes, então o dente vai desgastando até formar um platô. A composição do dente é de esmalte e logo abaixo tem a dentina, então começa a expor dentina. Dependendo da idade do paciente, essa exposição de dentina começa a dar dor, né? Dói com frio, com gelado, porque as terminações nervosas estão na dentina e não no esmalte. Agora, quais são as causas do bruxismo, né? Porque muitas pessoas, né, sofrem desse mal, não é verdade? Olha, a prevalência ela varia um pouquinho de acordo com o grupo estudado, né? Você pode fazer uma pesquisa em adolescentes em época de pré-vestibular, vai ser uma prevalência altíssima, né? Mas na média, gira em torno de 20% a 40%. Gente, é muita coisa. Muita coisa. E essa prevalência acaba sendo quase que a mesma para DTM. Porque quase que a totalidade dos pacientes que apresentam bruxismo tem algum grau de distúrbio da articulação temporomandibular. Por quê? Porque o bruxismo vai levar uma sobrecarga dessa articulação. Então, os problemas são multifatoriais. E tem que ser tratada dessa forma, multifatorial. Muita gente fala, e é uma relação importante, mas não é a causa principal, é a alteração oclusal. O que é? Um contato prematuro. Como assim? Explica melhor. Então, o paciente não tem uma mordida adequada. Tá. Ele morde errado, né? E aí ele precisa fazer um tratamento para melhorar essa mordida. Que pode ser com ortodontista, pode ser através de um clínico geral, fazendo restaurações, próteses. A própria restauração, quando você faz um dentista, que ele fala, tá alto, tá um pouquinho, mas vai se adequar. Não é bem assim. Ela não tem que ficar, porque isso pode ser um fator para desencadear o bruxismo. Numa pessoa estressada, que já tem uma vida sob uma quantidade de pressão muito grande, ela pode desenvolver à noite o bruxismo. Normalmente é um hábito noturno. É porque tem pessoas que ficou sabendo pelos seus parceiros, seja marido, mulher, que passam às vezes a noite inteira rangendo os dentes, não é verdade? Algumas pessoas você consegue ouvir o barulho. Agora, quando é cêntrico, você não consegue ouvir o barulho, né? E isso vai levar fatalmente à perda dos dentes, né? Isso é um processo degenerativo. E a perda dos dentes eu não vejo como um fator tão ruim assim, porque a gente consegue reabilitar, né?
Mas o processo degenerativo que isso vai envolver na articulação temporomandibular, eu acho que é um processo muito mais agressivo. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Agora, desculpe, nesses casos, existe às vezes um deslocamento disso aqui? Existe uma alteração da estrutura da ATM. A ATM é muito comum os pacientes chegarem no consultório e falar, olha doutor, eu estou com uma dor tremenda no ouvido, e esses pacientes fazem uma via crucis, né, no otorrino, no neuro, faz uma série de exames e não consegue entender qual que é a causa da dor de cabeça, das cefaleias, ou então zumbido no ouvido, enxaqueca, todos, estalido articular, né, quando ele abre e fecha a boca, o cone come. E esse processo, ele é crônico degenerativo, então o que danificou não volta. A gente tem que tratar para estabelecer um stop no processo. Quando esses pacientes chegam no consultório, é comum eles falarem, olha doutor, eu tenho uma ATM. Fala, não, ATM todo mundo tem, que é a articulação. Né? O sigla é articulação temporomandibular. O que o paciente tem, na verdade, é um distúrbio dessa ATM. E aí, você tem que focar o tratamento de uma forma multidisciplinar. É importante que ele faça uma reabilitação oclusal, é importante que ele faça uma terapêutica voltada para diminuir o estresse, essa força da mastigação, e depois eu vou te falar quais são esses tratamentos, né? É importante que ele passe num psicólogo, porque às vezes ele tem que ter uma abordagem para que ele consiga administrar as demandas da vida. E hoje, cada vez mais, com o ritmo de vida que a gente leva, às vezes as pessoas não conseguem administrar as frustrações, né, as expectativas, e acaba desencadeando isso à noite. Voltamos já a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é relevante e que ele vai se tornar obrigatório já esse ano. Então é importante que nós falemos, que é a cobrança registrada da cota condominial. Mas o que é isso? Na verdade, o condomínio que cobra as suas cotas condominiais através do sistema bancário, ele tem a necessidade e a obrigatoriedade de cadastramento com registro, ou seja, identificação de quem é o credor, no caso o condomínio, e de quem é o obrigado ou o devedor, que é o condômino. Se essa situação for muito simples, por exemplo, a matrícula imobiliária destaca que o Antônio é o proprietário e o boleto está em nome do Antônio, não tem problema nenhum. Isso vai ser uma forma mais rápida de, até, por exemplo, se a pessoa não pagar, você pode encaminhar esse boleto até mesmo para o protesto, porque você tem a certeza de que aquela pessoa que está no boleto é proprietária. Agora, nós sabemos que a grande parte de condomínios, você tem aqueles contratos de gaveta, que o pessoal fez compromisso e não registrou no cartório imobiliário. Isso pode gerar dúvidas e problemas ao condomínio depois. Por quê? Porque se ele não fizer a cobrança registrada, ele pode optar até por isso, o que vai acontecer? Primeiro que o crédito que vai entrar na conta bancária, ele não estará identificado e o condomínio vai ter que provar por A mais B mais C que aquele dinheiro é dele. Com relação ao devedor, se eu não tenho certeza da propriedade que é dele, ele simplesmente alega que se eu tiver uma ação judicial lá na frente, eu vou ter muito mais trabalho para receber esse crédito, então não vale a pena. Nossa sugestão é de que você que é síndico e administrador, faça no seu condomínio um cadastramento para saber a titularidade de cada um dos apartamentos ou unidades e também a que título ali estão ocupando, para que você não tenha problemas futuros. Até a próxima semana e não esqueça de analisar nosso manual do síndico, que está à sua disposição lá no SICOM. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.